Rendei graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim começa e termina o Salmo de número 118. Um salmo de adoração, de louvor ao Senhor, daquele de quem nós dizemos que o nosso socorro está nele. Por isso, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. E fazemos isso nesse final de domingo, nesse final desse domingo de Páscoa, que eu espero que você tenha tido um domingo excelente. Que assim nós oremos ao Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua majestade, da sua santidade, para todos sempre. Que a gente sempre tenha isso nutrido bem dentro do nosso coração, na certeza de que o Senhor é o único Deus digno de toda adoração. Vamos orar nessa hora. Feche os seus olhos aí comigo e então vamos adorar o Senhor. Senhor Deus bendito e amado, damos graças ao Senhor neste dia, neste culto que é teu. Que neste culto nós adoremos e bendigamos o nome do Senhor acima de todas as coisas. Que o Senhor use a nossa vida, use o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que tudo o que for feito neste culto seja para o louvor do teu nome e de alguma forma, Senhor, o Senhor fale conosco neste culto. Adoramos o Senhor acima de todas as coisas, pois somente o Senhor é Deus e digno de toda adoração. É a nossa oração que fazemos, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Vamos então louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Nesse dia tão especial para nossas vidas, para a nossa fé, para a nossa salvação, dia que o Senhor ressuscitou, porque como diz o apóstolo Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas louvamos a Deus porque Ele, que foi crucificado pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, ressurgiu,
conforme a promessa de Deus. E hoje reina e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando o dia onde Ele voltará para julgar vivos e mortos. Amados irmãos, louvamos a Deus por esse dia, e eu e a minha família, que estamos com muita saudade da nossa igreja, queremos desejar a todos e aqueles que estão assistindo a esse culto uma feliz Páscoa. Que o Espírito Santo de Deus esteja tocando nos seus corações, falando sobre o verdadeiro significado desse momento, do sacrifício de Cristo Jesus, do sangue derramado pelo Cordeiro, para podermos estar novamente na sua presença, nos dando vida e vida em abundância. Por isso, amados irmãos, nesse momento de contrição, eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 20, onde leremos o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Amados irmãos, não há um que possa verdadeiramente falar dessa forma. Quem, pelos seus atos, pelas suas atitudes, por aquilo que faz, pode dizer na presença do Senhor que está limpo, que está purificado dos seus pecados. Não há nada que eu e você possamos fazer para que isso aconteça. Se pegarmos o Salmo de número 24, versículo 3 e 4, nos faz a mesma pergunta. Ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará na presença do Senhor? Ele fala: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas nós sabemos que devido ao pecado, a nossa queda através de Adão, nenhum de nós pode se dizer puro. A palavra garante que não há um sequer sobre a face da terra para poder se falar que não tem pecado. E nós temos que lembrar que o salário do pecado é a morte. E é por isso que Cristo Jesus veio sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos novamente estar na presença do Pai, purificados dos nossos pecados, não pelos nossos atos, mas pela graça merecida de Cristo Jesus, se fazer carne, morrer por nós naquela cruz como um Cordeiro perfeito, levando sobre si os nossos pecados e permitindo que novamente nós estivéssemos mais alvos do que a neve. Somente através do sacrifício de Cristo Jesus, que hoje nós comemoramos com a sua ressurreição, é que nós podemos estar verdadeiramente na presença de Deus. Então, que eu e você entendamos e vivamos o verdadeiro sentido da Páscoa. Que eu e você possamos nos ver quedados aos pés da cruz. Que eu e você possamos entender que Ele morreu por nós. Mas Ele, por ter sido o Cordeiro perfeito, ter feito a vontade do Pai, ter sido verdadeiramente homem, enquanto era verdadeiramente Deus, Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. E é por nós que em João 17, Ele faz uma oração para que todo aquele que crê nele não pereça, para que todo aquele que realmente Ele veio para salvar, e Ele fala que todos aqueles que Deus confiou a Ele, Ele não perdeu nenhum, senão aquele que é o filho da perdição. E é por isso que nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. E é por isso que, mesmo não sendo perfeitos, sabemos que nós cometemos pecados através dos nossos atos, omissões e pensamentos. Mas mesmo assim, o Senhor morreu por nós. Ele botou sobre nós a palavra tetelestai, está perdoado os nossos pecados. E é através disso que nós precisamos entender que precisamos agir. Precisamos reconhecer na soberania de Deus a sua majestade e o seu amor por nós, e nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, e seguir conforme Jesus muitas vezes falou após realizar um milagre: vá e não peque mais, vá, a tua fé te salvou. E é isso que nós precisamos, para ter o perdão dos nossos pecados, para verdadeiramente reconhecermos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador através do Espírito Santo. E é por isso que nesse momento nós vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e te agradecer, Senhor, porque tu és o Criador dos céus e da terra. Reconhecendo a tua soberania e majestade sobre as nossas vidas, reconhecendo, ó Pai, o teu amor por nós, porque tu nos deste seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso, Senhor, que ele se fez carne por nós e morreu naquela cruz. E hoje, como comemoramos, ele ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque a morte não pôde tragar sua vida, porque ele era perfeito, sem pecado, e levou sobre si os nossos pecados, pagando o preço da morte.
E por isso, ó Pai, nesse momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque tu tiveste que morrer por mim. Mas eu te agradeço pelo teu sacrifício, porque tu fizeste por mim. E reconheço, Senhor, na minha vida a tua soberania e majestade. Por isso, ó Pai Celeste, purifica meu coração, que eu possa estar verdadeiramente, Pai, na presença de Deus a cada momento, mais alvo do que a neve. E que eu possa, Senhor, a cada momento guiado pelo teu Espírito Santo, verdadeiramente fazer a tua vontade. Obrigado, Pai, pelo teu perdão dos meus pecados. Obrigado pela sua presença santa e poderosa na minha vida. Obrigado, Senhor, por estar sendo guiado pelo teu Espírito Santo, que me conduz conforme a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo isso, ó Pai, fiado no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a igreja. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
aqui. Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, de Cristo Jesus, Redentor nosso. Esse é o momento do nosso culto em que nós louvamos a Ele, Senhor da Igreja, Senhor das nossas vidas, pela oportunidade de trazermos a casa do tesouro, como as Escrituras Sagradas se referem ao templo, quando falam das ofertas trazidas pelo povo de Deus. A casa do tesouro, as nossas ofertas, os nossos dízimos, a nossa participação nos ministérios da igreja, nos vários desafios que a igreja tem. Isso realmente é uma dádiva de Deus, é uma graça que o Senhor concede a cada um de nós, a possibilidade, o privilégio de trazermos os nossos dízimos a Ele, de entregarmos o que é dele para a ministração do templo, da igreja, do reino e do povo de Deus. Eu quero ler com vocês uma passagem bíblica maravilhosa que fala de ofertas, que fala de corações que se entregam para doar ao Senhor. Eu falo do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Todo esse contexto fala das ofertas trazidas pelos príncipes de Israel, pelo próprio rei Davi, quando ele estimula o povo, desafia o povo a trazer ofertas para a construção do templo, para a construção do palácio do rei, para a construção de uma série de coisas para o serviço do Senhor. E Davi enfatiza muito isso, que eles não estão construindo para homens, mas eles estão fazendo para Deus. E ele entrega a planta do templo para Salomão, seu filho que irá sucedê-lo e que completará esta obra e que realizará a construção do maravilhoso, belíssimo templo, o templo conhecido como o Templo de Salomão, onde o povo subia para adorar e bendizer ao Senhor. Então, Crônicas relata isso, o último capítulo do primeiro livro das Crônicas, fala das ofertas expressivas que as famílias de Israel estavam trazendo, e Davi ora, agradecendo todo aquele movimento, e essa oração é belíssima. Ela começa no verso 11, quando Davi diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Verso 12, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Verso 13, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Vejam, amados, que teologia maravilhosa nós temos aqui acerca de ofertas, acerca de dízimos. Dinheiro é um assunto altamente espiritual. E é isso que Davi preconiza aqui, na linda oração que ele faz. Repara, ele começa dizendo: quem sou eu e quem é o meu povo? Somos pequenos para trazer qualquer coisa a Deus. Somos ínfimos para poder trazer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Não somos dignos de entrar na presença dele com absolutamente nada. Davi reconhece isso. Davi diz: Senhor, eu sou muito pequeno, meu povo é muito pequeno. Quem somos nós para poder trazer a ti estas ofertas? E ele avança para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas. Eles não deram sobras. Se você ler, e eu quero estimular você a ler depois todo esse contexto do capítulo 29 de primeiro livro das Crônicas, você vai ver que foram ofertas muito intensas. Foram ofertas para a construção daquela maravilhoso complexo do templo. E Davi então diz:
Tudo isso nós trouxemos voluntariamente. Ou seja, a oferta que Deus aceita, o dízimo que sobe à presença dele como aroma suave, é aquele e aquela que são feitas de coração, voluntariamente, não como troca, não como compra. Davi e os príncipes de Israel levaram à presença do Senhor aquilo que o coração deles, influenciado pelo próprio Deus, desejou e quis levar voluntariamente. E ele coroa este verso dizendo: tudo vem de ti, reconhecendo que toda boa dádiva vem dos céus. Se nós trabalhamos e temos o nosso sustento, isso vem de Deus. Se nós temos saúde para todos os dias encarar a jornada do trabalho, gerar assim, ganhar o pão de cada dia, é porque Deus nos permite e nos abençoa a fazer isso. Se podemos usar a nossa inteligência para realizar, empreender e fazer tantas coisas, é porque o Senhor está por trás, adiante, ao nosso lado, nos cercando, nos abençoando e nos levando a produzir. Tudo vem de ti. E Davi culmina: e das tuas mãos tu damos. Ou seja, ele reconhece que o Senhor é quem nos dá todas as coisas, que das mãos de Deus é que provém todas as coisas. E Davi diz: e nestas mãos nós tornamos a te devolver. Que visão linda! É assim que eu quero estimular você a pensar no momento do ofertório, no momento dizimal. Quando nós carreamos para a conta da igreja agora, através das transferências, já há mais de um ano nós estamos fazendo isso por causa da pandemia. Não podemos marchar como fazemos na igreja, aquela linda hora de oferta, de caminhada até o gasofilácio. Não estamos podendo, então transferimos eletronicamente para a conta da igreja, a conta que você vê aí embaixo, assinalado. Nós fazemos isso porque reconhecemos que tudo vem do Senhor, das mãos dele, e nestas mãos pastorais, abençoadoras, nós tornamos a dar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos aqueles que têm esta visão teológica, correta, bíblica, sobre a oferta e sobre o dízimo. E que Ele nos dê sempre a visão da fidelidade para sustentarmos a casa do Senhor e todos os ministérios, com as cestas básicas, com os vários compromissos da igreja, com as ofertas alçadas, por exemplo, que estamos fazendo agora ao lar samaritano, com leite para os idosos ali em situação de risco. Que o Senhor toque o nosso coração para que nós avancemos muito mais do que até agora fomos, para o louvor da glória dele, o louvor da sua palavra e da sua pessoa. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque é exatamente esta compreensão do nosso coração no que tange aos dízimos e às ofertas, que tudo vem de ti. Quem somos nós, Senhor, para oferecermos o nosso coração, o nosso trabalho, o nosso tempo, tudo que somos e temos ao Senhor? Quem somos nós? Somos pequenos, somos indignos, apenas a tua graça é que possibilita esse momento de ofertório. Por isso, tão lindamente o apóstolo Paulo escreve dizendo que isto é uma graça, é uma dádiva tua. E de fato é assim que nós entendemos. Colaborar, contribuir, dizimar é um dom que o Senhor nos dá. Tudo vem das tuas mãos. E assim que nós te agradecemos o nosso labor, te agradecemos tudo que temos realizado, o nosso trabalho, o nosso emprego, e nós reconhecemos que o Senhor é quem nos dá tudo isso. E agora, nas tuas mãos, nós entregamos, nós devolvemos, nós consagramos ao Senhor, não como troca, não como pagamento, mas como oferta voluntária que parte do coração que te ama e quer caminhar cada vez mais na adoração e no serviço a ti. Obrigado por cada irmão, por cada família, por cada irmã que tem dedicado ao Senhor não apenas valores, mas o seu coração na obra. Assim oramos para o nome eterno e abençoador de Cristo Jesus. No nome dele, amém, Senhor. Amém. Deus a todos abençoe. Boa noite, amada igreja de Jardim Guanabara. É uma honra participar
deste culto, na noite desse domingo, domingo de Páscoa, um dia em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero agora compartilhar com os irmãos esse momento, que é o momento que nós estaremos orando, a oração de iluminação pela palavra do Senhor que será pregada nesta noite, pelo seu filho, seu servo, reverendo Vinícius, nosso Rev Vini. Nós temos tanta saudade dele, que Deus te abençoe, Vini, sua família. Então nós estaremos lendo uma passagem na Bíblia que fala sobre a importância da palavra de Deus que será pregada agora. Esse momento do culto é o momento ápice do culto, é o momento de maior importância. Todos os momentos são importantes, mas a palavra, a pregação da palavra é o momento central do culto ao Senhor. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 119. Nós vamos ler o versículo 133. Então, Salmo 119, versículo 133. Diz assim a palavra de Deus: Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Então, repetindo, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Então, queridos, aqui o salmista pede para que o Senhor fortaleça, firme os seus passos na palavra dele, na palavra de Deus. Então, por isso que esse momento do culto em que a palavra será pregada é tão importante, tão central no culto ao Senhor. Então, vamos prestar muita atenção, vamos nos concentrar na pregação da palavra que será feita por meio do servo do Senhor, o reverendo Vinícius, que tem nos abençoado muito com tão maravilhosas meditações, palavras, pregações, e hoje não vai ser diferente. Há de ser uma palavra abençoada que vai calar fundo em nossos corações. Então, o Senhor mesmo diz, o salmista diz, na palavra, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então é importante que nós estejamos firmados na palavra de Deus, para que a iniquidade não nos domine, não tenha domínio sobre nós, para que o pecado não seja uma prática nossa. Nós possamos fugir do pecado, fazer a vontade de Deus. Queridos, vamos estar orando agora, pedindo iluminação do Senhor, para que a palavra cale profundamente em nossos corações e que ela nos alcance. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos participando deste culto, ó Deus. Obrigado porque é maravilhoso poder te cultuar, poder te adorar, bem dizer o teu nome. E agora, nesse momento de pregação da palavra, queremos pedir ao Senhor, pedir a Ti, Senhor, que esteja abençoando o reverendo Vinícius, que vai trazer a palavra para a sua igreja, que o Senhor esteja usando o teu servo, da mesma forma que o Senhor falou com ele na preparação dessa mensagem, que o Senhor fale agora, Pai, a cada um de nós que estamos assistindo, participando deste culto, na noite desse domingo, domingo de Páscoa, domingo em que celebramos, ó Pai, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna, nos salvar, Pai, nos libertar do jugo do pecado. Então, que essa pregação, Pai, porque essa palavra, que a tua palavra, que vai ser pregada agora pelo reverendo Vinícius, que ela venha de encontro aos anseios do teu povo, Pai, de encontro a tudo aquilo que estamos precisando, estamos necessitando. Tu sabes, ó Deus, de cada detalhe de nossas vidas, de cada item, de cada coisa que precisamos, Pai. E não falo apenas de coisas materiais, muito pelo contrário. Precisamos de coisas espirituais, Pai, de coisas que vêm do alto, que nos confortam, que nos alegram, que a nossa alegria não seja circunstancial, Pai, mas que nós tenhamos alegria na salvação. Então, nesse momento de culto, Pai, que a tua igreja esteja concentrada, que nada atrapalhe a nossa comunhão, Pai, contigo e a nossa atenção no que vai ser dito aqui por intermédio do teu servo, Pai. Nos abençoe nesse momento, recebe a pregação da tua palavra que será feita agora, nesse momento tão central, tão importante do culto. Fica conosco, Pai, nos abençoa. Fica com a tua igreja e abençoa grandemente o teu servo, Pai, o reverendo Vinícius, na pregação da tua palavra. Não somente hoje, mas em todas as vezes em que ele for falar de ti. Fica conosco, eu te peço e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos amados irmãos.
Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a um momento precioso deste domingo, domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O Deus amado, Deus bendito, que enviou o seu único Filho para resgatar a mim e a você. Nós, que fomos escolhidos, salvos pela graça e que recebemos a fé como instrumento, como dom de Deus, para responder a esse chamado de vida, temos sim vida nova e abundância de vida através do Senhor Jesus. Porque Ele está vivo, ressuscitou, à direita de Deus Ele está, intercede por mim e por você. E por isso, domingo de Páscoa, domingo este que nós celebramos o nome do nosso Senhor Jesus. E celebramos também o aniversário da nossa igreja. Primeiro domingo do mês de abril de 2021, onde a nossa amada igreja completa, para a glória de Deus, 26 anos. 26 anos de vitórias, 26 anos de lutas para chegar até aqui. Mas Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Parabéns a você, meu amado irmão e minha irmã que faz parte desse corpo, não importa quanto tempo, mesmo aqueles que estão há muito tempo e que são fruto bendito desse Jardim Guanabara, mas se você chegou há poucos meses, há poucos dias, você faz parte de um jardim de oração, um jardim que é a Igreja Corpo de Cristo, maravilhoso, que se chama Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Parabéns, que Deus abençoe muito a nossa amada igreja. Um beijo no coração do reverendo Vladimir, que é o paizão aí, o pastor que cuida dessas ovelhas desde a sua fundação, e também a esse conselho amado, a todos os oficiais da igreja, os diáconos, as sociedades internas, a nossa alegria por esse dia tão maravilhoso. E que privilégio poder estar aqui com vocês no domingo à noite, mesmo de longe, em São Paulo, celebrando este domingo com vocês, o aniversário da nossa igreja, e podendo fazer o que a gente mais ama, compartilhar a palavra de Deus na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Por isso, meus irmãos, é motivo de alegria, motivo de festa. Vamos, assim, partir para esse momento tão importante que é meditarmos na mensagem, na palavra de Deus. Eu estou muito empolgado, estou muito feliz, porque nada melhor do que aproveitarmos como presente para a nossa própria vida e presente para a nossa igreja o instrumento da oração. Porque uma igreja que é viva é uma igreja que está baseada na palavra, mas é uma igreja que ora com fervor. E vocês já sabem e têm acompanhado comigo que por um período nós estamos analisando a oração de Paulo. Eu preciso orar mais e melhor, conforme a oração de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1. E o presente que a igreja pode se dar e o presente que a igreja pode entregar a Deus é a sua comunhão na oração. Por isso, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, permaneça assim, uma igreja de oração. E nessa noite, a gente dá continuidade nessa série que Deus colocou no meu coração para compartilharmos sobre oração. Nós vamos justamente dizer, eu preciso orar mais e melhor. E a minha oração precisa da esperança. A nossa oração precisa estar focada na esperança, que é Cristo Jesus. Por isso eu quero lhe convidar, na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 18, onde Paulo vai especificar. Eu não vou ler a perícope completa, porque já temos lido essa perícope nas mensagens anteriores dessa série sobre eu preciso orar mais e melhor. E agora, meu irmão e minha irmã, nós vamos centralizar aqui no núcleo do versículo 18. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 18, diz assim: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Destacando mais uma vez na oração de Paulo, meus irmãos, o versículo 18. Peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Nós já tivemos a oração por iluminação nessa noite,
E por isso eu quero ir direto ao ponto com vocês. Nós precisamos orar mais e melhor e precisamos estar focados na esperança que é Cristo. Quando pensamos que a oração precisa de mais esperança, e nessa série de mensagens nós já sabemos que precisamos estar orando com o coração e os joelhos totalmente dependentes do Senhor. Também entendemos na última mensagem, na penúltima mensagem, que a oração precisa estar carregada de espiritualidade. E na última mensagem, nós, de forma focada e piedosa, tendo assim os olhos do coração abertos, precisamos ter o conhecimento de Deus para que a oração também tenha o foco em Cristo Jesus. E agora adentramos nessa parte da oração de Paulo, em que podemos chamar de a certeza do crente. E a certeza do crente é a esperança em Cristo. É por isso que, meu amado irmão, como introdução nesse momento agora, eu quero dizer para você, minha irmã, que muitas vezes usamos o verbo esperar num sentido incerto, de incerteza mesmo. Por exemplo, podemos usar assim, eu espero não ter que sair hoje por causa dessa pandemia. Eu espero que não chova amanhã. Eu espero que o diretor daquela instituição finalmente me atenda. Ou seja, o verbo esperar ele é usado muitas vezes sem nenhum senso de confiança. Mas a Bíblia, como um todo, quando ela usa o verbo esperar, e na verdade o seu substantivo esperança, não há nada de incerteza nisso. Quando a Bíblia usa a esperança, não há incerteza. Pelo contrário, é uma certeza concreta, porque o Senhor, usando a vida de Paulo, acabou de nos dizer que ele deseja que saibamos que esperança é essa, a qual ele nos chamou, que é a esperança da nossa vocação. Eu e você fomos chamados nesta Páscoa, através da cruz de Cristo, do seu sangue derramado e da sua ressurreição, para proclamarmos ao mundo, através da nossa oração, eu creio nessa esperança. Conhecer a esperança, meu amado irmão, é ter a segurança sobre a realidade da qual você ainda não experimentou completamente, mas que não é algo duvidoso, mas é algo que foi prometido pelo Deus da verdade, o Deus que não é homem para mentir. É uma esperança real, verdadeiramente segura. É uma esperança que traz essa segurança, não porque foi o homem que prometeu, mas porque é baseada no conhecimento do próprio Deus. E esse Deus que de antemão nos conheceu e nos chamou antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos predestinou para essa esperança, conforme Romanos 8, 29, na parte A, para que nós tivéssemos essa esperança na imagem, ou seja, nós tivéssemos a esperança de sermos iguais ao seu Filho, Cristo Jesus, esperança da glória, eu não me canso de dizer isso. E próprio Paulo em Filipenses 1 vai dizer, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a Páscoa, como presente para a igreja do Jardim Guanabara nesse domingo, traz essa esperança, meu amado irmão e minha irmã. Cristo vai voltar e ele prometeu isso, ele ressuscitou. E porque ele vive, como cantamos, podemos crer no amanhã. Então Paulo está dizendo na sua oração aos cristãos de Éfeso o seguinte, eu oro para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Paulo aqui, ele não está dizendo sobre simplesmente um conhecimento intelectual, mas ele quer dizer tanto o conhecimento intelectual quanto as experiências concretas que você vai viver na sua vida de peregrinação por este mundo até chegar à Nova Jerusalém. Ou seja, as suas experiências como cristão serão experiências concretas que vão absorver o conhecimento dessa esperança. A esperança, ela é objetiva. É uma realidade baseada na verdade da palavra de Deus. Essa palavra aqui que cremos, ela é uma realidade viva e concreta para mim e para você. Mas, entretanto, essa realidade, ela é também uma esperança subjetiva, pois a realidade também é algo que me agarro com todo o coração, ou seja, com o sentimento, aquilo que Paulo vai chamar em Filipenses 2 de splâncna, lá no grego, ou seja, quais entranhas, né? Os entranhados afetos, aquilo que o judeu e no Oriente se sentia, que a gente no Ocidente chama de coração e alma,
o judeu vai chamar de splank, ou seja, com as entranhas, com o sentimento, nos agarramos de todo o coração a essa esperança. A esperança bíblica, ela não falha. Ela, na verdade, ela prepara os nossos corações a ficarem calmos quando pensamos. E justamente a morte de Cristo na cruz do Calvário deve servir de lição para mim e para você. Porque quando você pensa diante de uma pandemia como essa que estamos vivendo, e é claro, meu amado irmão e minha irmã, eu já perdi muitos colegas pastores, tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba, em outros lugares desse Brasil, cristãos têm falecido, mas o mais importante não é a pandemia em si, não é a morte de George Floyd, que era um cristão e que infelizmente foi assassinado, mas ele era um cristão que pregava para que os jovens saíssem da criminalidade e das drogas. Mas George Floyd fechou os olhos, assim como eu e você vamos fechar um dia, assim como todas as pessoas podem um dia, seja pela pandemia ou qualquer outro tipo, quando o Senhor chamar, a realidade vai se fazer presente quando nós estivermos colocados diante do nosso Deus, ao fecharmos os olhos nessa terra e abrirmos na eternidade. De que lado você vai estar? Do amor de Deus ou da sua justiça que condena o pecado? E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, e depois dessa vida só há dois tipos de possibilidade: ou você vai viver eternamente, ou você vai morrer para a eternidade. Por isso, meu amado irmão, a esperança bíblica significa que os nossos corações devem responder aos nossos pensamentos da nossa própria morte dessa seguinte maneira: Jesus ressuscitou, a minha fé está nele, ele é a minha esperança. E assim como ele fez a obra na cruz do Calvário e na ressurreição, deixando o túmulo vazio, ele vai completar essa obra da ressurreição também, quando eu e você fomos chamados. Por isso, em primeiro lugar, nessa noite, você precisa saber dessa esperança. Esperança. Você conhece essa esperança ou não conhece? Você conhece a esperança da palavra de Deus ou não conhece essa esperança? Por isso que eu vejo nitidamente, meu amado irmão e minha irmã, quando a gente participa de funerais cristãos. Funerais são momentos em que as pessoas estão ali face a face com a mortalidade. É um momento que não há para onde você fugir, a não ser que você saia correndo do velório, a não ser que você saia correndo do cemitério. Mas é um momento que estamos face a face de duas formas, ou com a esperança ou com o desespero. E por isso que você precisa ter a certeza da salvação e ter essa esperança em Cristo Jesus. Porque esse é um momento muito singular quando todos nós encaramos um momento fúnebre, um momento com a mortalidade. Normalmente, nos ofícios fúnebres, cristãos, algumas palavras e textos bíblicos são citados como exemplo. Por exemplo, quando a gente cita lá Gênesis 3,19, no suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois você dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, essa é uma palavra que nós dizemos naquele momento que está se cumprindo a palavra do Senhor. Mas é uma palavra de esperança também quando nós lemos João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14:8. Ou seja, a palavra de Deus nos dá a esperança quando enfrentamos a morte, quando enfrentamos a mortalidade, quando nos percebemos, por exemplo, no momento fúnebre, no ofício fúnebre, diante de um cemitério. Porque para muitas pessoas, pessoas que não são cristãs, elas encaram como aquele lugar ali o fim de toda esperança. Mas não é. Para o cristão, a morte é apenas uma passagem de um fechar e abrir dos olhos na eternidade diante de Deus. E talvez, depois, você mesmo sendo cristão, ter passado por um sepultamento de um familiar, qualquer que seja, de um amigo, enfim, você tenha sido confrontado por alguém, se não pelo seu próprio coração, sobre como ter a certeza da vida após a morte. Como é que isso funciona? Alguém pode ter te perguntado. Como se tem uma segurança numa esperança como essa? Afinal, para o mundo,
A esperança não é algo seguro, mas é algo que talvez possa acontecer, daquela subjetividade que eu falei, do uso do verbo. Eu espero que isso não aconteça quando não há nenhum senso de esperança, nessa esperança que o mundo coloca como uma simples fezinha. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas o que todos precisam saber, diante da realidade da morte, é que a esperança que Jesus nos fornece é totalmente diferente da esperança mundana, meu amado irmão. A esperança do reino de Deus se refere a uma realidade que é absolutamente garantida, mas que ainda não foi completamente experimentada, ou seja, é o já e ainda não. Por isso que a nossa esperança é essa. Nós estaremos todos juntos um dia com Cristo no novo céu e na nova terra, ressurretos pelo poder da sua palavra, que nos chamará, e nos levantaremos dos nossos túmulos, ressuscitaremos com Cristo Jesus. Assim, com base nessa esperança, de posse dessa certeza da ressurreição, porque Cristo ressuscitou na Páscoa, é que podemos nos aproximar sem medo do dia da nossa morte. Sem medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã, do dia do seu falecimento. Não queira colocar isso como algo que tem que ficar escondido numa prateleira bem longe, lá no fundo do seu coração. Mas saiba, ó morte, onde estão os seus aguilhões? Porque eles foram quebrados pelo Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Quando urrou ali a esperança da vida e o fôlego retornou ao ressurreto, ao redivivo Cristo Jesus, o túmulo ficou vazio. Por isso que eu e você podemos enfrentar a morte, como Paulo desejou enfrentar também, quando disse: a morte para mim é lucro, porque eu estarei com o meu Senhor. De forma que parece muitas vezes, obscuro falar sobre a morte, falar disso, mas para o cristão não deveria ser. Paulo, meu irmão e minha irmã, orava incessantemente para que essa esperança fosse vívida no coração dos efésios. E essa deve ser a nossa oração também. A nossa oração deve ser carregada de espiritualidade e carregada de foco nessa esperança. Do contrário, a ausência dessa esperança fará com que qualquer funeral seja mais um entre tantos outros funerais seculares, ou seja, funerais de pessoas que não têm nenhum tipo de esperança desse mundo, principalmente aqui no Ocidente. Funerais sem esperança, onde toda expectativa parece se encerrar ali naquele local, na morte. Quero dizer para você que nós temos vivido dias bem polarizados. Nunca, em outro tempo, a política dividiu tanto quanto os dias de hoje dividem. Nunca se falou tanto, por exemplo, em diferença nas gerações como Baby Boomers, geração X, Millennials ou Y, ou a geração Z e agora a geração Alpha. Nunca se pensou tanto nas mais diversas causas, todas mais do que justificadas, entretanto, setorizadas pelo tal lugar de fala, como por exemplo o movimento Vidas Negras Importam. Importam sim, mas importam todas as vidas, e eu não sou contra essa bandeira. Nós temos que levantar, sim, a bandeira contra o racismo, mas a coisa se tornou muito departamental, se setorizou todas as coisas. Nunca se postou, meu irmão, minha irmã, tantas fotos, tantos vídeos, textões, mesmo diante de uma pandemia que estarrece a muitos. Nunca se desejou tanto a saúde como as pessoas desejam agora, nos seus mais diversos níveis de solução, de prevenção, como vacinas, remédios. Se discute por causa de tudo, se as vitaminas e suplementos, se o kit de prevenção ele vale a pena, e os exercícios que devem ser feitos em casa. As pessoas estão buscando saúde a todo tipo, a todo peso, em casa e numa escala para tentar voltar contra essa pandemia de uma maneira que as pessoas se sintam seguras. As pessoas querem até voltar para a academia, Aquela academia Smart Fit que estava paga lá o ano todo, agora nunca se falou tanto. Se eu pudesse recuperar o meu fôlego, esse fôlego que é tão temido se perder quando se fala em Covid, quando se fala em ir para o hospital e ficar entubado. Mas eu digo para você, o maior fôlego de vida que o homem pode ter é a esperança do ruar,
desse sopro, do pneuma de Deus, o seu espírito de vida que ele sopra em mim e em você, quando ele nos conquista pela cruz sublime, que gentilmente nos chama, nos atrai pelo seu amor, ainda que os meus olhos fechem nessa terra, eu vou respirar de novo ao lado do meu Senhor e de todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Por que tanta divisão, meu irmão e minha irmã? Por que tanta separação? Por que tanta departamentalização da vida? Por que a humanidade, que deveria usar da mutualidade, se torna cada vez mais egoísta e hedonista? É por causa da morte. Todos têm o medo de morrer. Sim, cada uma dessas atividades que eu acabei de citar, elas são de atitude muito individualistas. É uma tentativa de negar a realidade da morte. Quando eu me associo a um partido, quando eu proclamo uma bandeira de determinado setor da sociedade, quando eu quero simplesmente dedicar a todo custo a minha vida ao hedonismo, ao prazer, à beleza de se ter um corpo saudável e toda a prática que a medicina pode trazer em relação a isso, isso acontece porque na morte por si só não há esperança e as pessoas se agarram a todo tipo de bandeira e aquilo que possa lhes dar alguma esperança. São coisas que prometem, mas não cumprem. Porque toda vez que você, por mais que pense que chegou naquele objetivo dessa bandeira que você levanta pela sua vida, seja a sua carreira, seja a sua profissão, os seus estudos, a sua família, a sua saúde, a sua malhação, seja lá o que for, essas coisas elas vão trazer, muitas vezes, na finitude do seu tempo, uma decepção muito grande, porque elas não renovam a esperança do ser humano. A morte tira a esperança da vida, porque ela promete e mostra o fim da linha de tudo nesse tempo, nessa terra. Por isso, meu querido e minha querida, nenhuma realização ou acúmulo de títulos, de bens, de riquezas pode sobreviver à finitude da morte. Um dia já disse alguém, caixão não tem gaveta. E não tem mesmo. Por isso, a pergunta é, onde está a sua esperança? Você conhece a esperança de Cristo Jesus ou não conhece a esperança da palavra de Deus? Como Paulo explica em Efésios 2, versículo 12, sem o evangelho nós ficamos sem a esperança e sem Deus no mundo. Porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Por natureza, nós éramos considerados filhos da ira, como o restante da humanidade. É só você conferir lá, Efésios 2, de 1 a 3. Em meio ao caos da desesperança nessa pandemia, uma humanidade que muitas vezes se encontra sem Deus, a palavra final é sempre esta para mim e para você, crente em Cristo Jesus. Mas Deus, diga sempre isso, mas Deus é soberano. Que palavras maravilhosas e cheias de esperança. Porque Paulo vai dizer em Efésios 2, de 4 a 5, o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Repita isso, pela graça eu sou salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas Deus, quando o mundo diz que não, a palavra de Deus diz sim. Deus, ele dá a esperança de uma nova vida e de vida eterna através de Cristo Jesus. Por isso que sem Deus, sem esperança. A esperança do Evangelho, ela é real e certa. E ela precisa ser abraçada por você, meu amado irmão, tanto emocionalmente quanto entendida intelectualmente. Então a pergunta é, você tem essa esperança? Você ora para que essa esperança seja sólida no seu coração e no meu coração? Por isso, deixe com que as esperanças que Deus providenciou nas bênçãos das regiões celestiais tomem conta do seu coração. É a esperança da vida eterna com Deus, é a esperança de novo céu e nova terra,
é a esperança de participar das bodas do Cordeiro, é a esperança de não mais morte, não mais choro, não mais guerra, não mais doença. Essas são as esperanças prometidas nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes, que Paulo vai nos dizer. Então deixe que isso tome conta de você, da sua mente, de tal forma que essas coisas se tornem íntimas da sua vida, que a sua vida pessoal, não a instituição, não é a igreja, não é a religiosidade, não é uma propaganda de vida espiritual que vai trazer algum tipo de escape para a sua consciência aliviada em meio às decepções desse mundo, meu irmão e minha irmã, mas são as bênçãos em Cristo conquistadas na Páscoa, conquistadas na cruz do Calvário, é que precisam ser, de uma forma personalíssima, uma esperança real e concreta para você. Porque, em segundo lugar, você vai viver para sempre. Você precisa conhecer essa esperança e você precisa saber, a vida não termina nesse mundo. Você vai viver para sempre. Vale a pena a gente ir direto e ser direto nesse ponto. Porque no Ocidente nós estamos repletos e cheios de pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem nada a respeito dessa esperança. Elas se satisfazem com uma esperança, na verdade, cheia de incertezas sobre o que será após a morte. Como se talvez pudesse haver um tipo de roleta russa, ou se pudesse haver até mesmo uma catraca, uma porta automática para o céu, que talvez pelo seu esforço próprio, que talvez pela sua bondade, você possa chegar lá no céu. Não é assim. E muitas pessoas vão dizer, pode ser que seja assim, pode ser que Deus é um Deus muito bonzinho. Meu irmão e minha irmã, Deus não é Papai Noel, que no final vai presentear todo mundo. E você vai viver uma vida solta, leve, por aí, ao seu bel prazer e achando, pode ser que aconteça de Deus me chamar para o céu. Não é assim. Deus chama para que você tenha vida transformada, nova vida. E pode ser que alguém esteja assistindo essa mensagem agora e você mesmo pense assim. Então, a minha pergunta é para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Pergunte a si mesmo, qual é a minha esperança quando eu considero o fato da minha própria morte? Qual é a minha esperança quando eu considero o fato da minha própria morte? Nós não falamos muito sobre morte em nossas igrejas, no Ocidente. Nem na nossa cultura, mas a experiência nos diz que um dia todos morreremos. E a Bíblia nos diz que quando morrermos, todos nós, independente de credo, religião, todos nós seremos colocados diante do Eterno. Nos encontraremos com Deus. Ou seja, todo ser humano tem um encontro marcado na agenda de Deus, um encontro com Ele mesmo, com o Senhor. Quando você morrer, como crente ou como não crente, um dia você será ressuscitado dos mortos para sempre. E aí é que está, como diz o ditado, né? O pulo do gato. E eu vou dizer assim, na verdade, é o pulo do cordeiro, aquele que passou pela morte e deixou o túmulo vazio, porque ele venceu a morte. Por isso, ou você vai passar a eternidade na perfeita, amorosa e abençoadora presença de Deus, onde a Bíblia chama isso de céu, ou você vai passar a eternidade na ausência da perfeita, amorosa e abençoadora presença de Deus, onde a Bíblia chama isso de inferno. É simples assim e vamos direto ao ponto. A história da Bíblia é a história de Deus que busca as pessoas, que procura pelas pessoas que se escondem dele. Ele fez isso com os primeiros seres humanos. Ele fez isso com Adão e Eva, que se rebelaram contra ele, se esconderam no jardim, que foi feito para eles viverem a eternidade se alegrando e tendo prazer em Deus. E quando eles caíram no desejo da sua própria autonomia, Deus não disse para eles, ok, tudo bem, vocês erraram, agora podem prosseguir com suas vidas e façam o que quiserem. Pelo contrário, não, ele veio, ele chamou Adão para fora, e ainda hoje ele vem ao encontro daqueles que estão se escondendo nos seus pecados, nas suas transgressões, nas suas tristezas e decepções. E Deus nos diz,
Por que vocês estão se escondendo? Vocês não sabem que eu providenciei o perdão e tudo que vocês precisam em Cristo Jesus por causa do seu sangue derramado no Calvário? Vocês não sabem que eu os amei de tal maneira que enviei o meu único filho no lugar de vocês? Assim vocês não precisam temer o dia do juízo? Vocês não sabem que através do meu filho todas as bênçãos espirituais estão disponíveis? Por que você está se escondendo? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. E muitos vão se esquivar e vão responder sim, eu até entendo. Isso meio que faz sentido, mas olha, eu acho que isso não é para mim. Ou respondem, a minha esposa, ela já está totalmente envolvida nisso na igreja, mas eu não tenho tempo, eu não posso. Ou, isso é coisa de história para crianças, ou para pessoas com tempo de sobra, ou para quem está com a vida toda bagunçada. Eu estou bem do jeito que eu estou, eu faço boas coisas, eu sou um bom cidadão, pago meus impostos, muito obrigado. Se for assim, qual é o seu plano? Se a presença e a esperança de Jesus não for o seu plano para aquele dia, o qual é o dia que está fixado para cada um de nós, quando você tem um encontro marcado com o seu Criador, um encontro marcado com Deus, cujo veredito é supremo e eterno, qual é o seu plano para esse dia? Como não crer no amor pascal que vivemos no dia de hoje? Como não crer no amor tão sublime que nos livra da morte eterna? Deus busca as pessoas e diz a elas que elas entrem numa verdadeira e viva esperança através do relacionamento com Ele. Era por isso que Paulo orava pelos Efésios e é por isso que hoje eu e você podemos orar pedindo que os olhos dos nossos corações sejam abertos para essa esperança. O Senhor vai ao encontro dos perdidos e Ele usa as pessoas e as maneiras para nos trazer essa mensagem da salvação. Pode ser a mensagem dessa noite, pode ser a mensagem do pastor pela manhã nesse domingo, pode ser outras mensagens que estão gravadas no site da nossa igreja e aqui no canal do YouTube, mas pode ser também através daquela pessoa crente que você conhece no seu trabalho, pode ser através de uma música sublime, ainda que você chame essa música de secular, mas Deus usando o seu meio, a sua graça comum para alcançar o seu coração também, através até mesmo de uma bela paisagem na natureza que proclama a glória de Deus e convida você a conhecer o Criador. Pode ser um café entre amigos quando o assunto vida eterna surge, mas também pode ser através do seu filho, pode ser através do seu sobrinho, do seu neto, que muitas vezes tem pedido para você levá-lo à igreja. E certamente será, quando você puder e quiser. E eu lhe convido, quando você abrir esse livro, a Bíblia Sagrada, você terá um encontro com esse Deus e com essa esperança. Seja como for a maneira como Deus está lhe chamando, você precisa se agarrar a essa esperança de que Ele estende a mão até você dizendo: venha, meu filho amado, adentre nessa esperança da vocação, a esperança que eu lhe chamei para ser um filho bendito na presença do Deus Pai. Você precisa pedir a Deus que Ele abra os olhos do seu coração para isso, pois você vai viver para sempre. Você já sabe que você precisa conhecer essa esperança, que você vai viver para sempre. E a pergunta para mim e para você é: onde você vai viver para sempre? A palavra de Deus nos diz, e em terceiro lugar, esse é o tema, é o terceiro ponto dessa noite, Jesus foi preparar um lugar para todos aqueles a qual Ele chamou nesta vocação. Ele foi preparar um lugar. Em João 14, na noite anterior à sua morte, Jesus está confortando os seus discípulos e Ele fez essa promessa: que o coração de vocês não fique angustiado, ou como diria a revista atualizada, não se turbe o vosso coração. Vocês devem crer em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Quando Cristo ressuscita e depois de 40 dias Ele é assunto aos céus, Ele foi preparar um lugar. E a promessa continua: e quando eu for preparar um lugar,
voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, de 1 a 3 são os versículos. Não existem palavras que dão mais esperança e segurança do que estas palavras. Leia, leia, leia e releia João 14, meu amado irmão e irmã. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, e ele voltará para nos buscar para ele. Essa é uma promessa e uma esperança que todos nós podemos confiar. Eu lembro-me de uma vez que eu saí para pescar com o meu pai em Rio das Ostras. E eu devia ter ali por volta dos 7 ou 8 anos de idade, quando nós entramos num pequeno barco de alumínio azul e prata, e eu lembro que tinha um motor Johnson 25 HP. A minha memória é um pouco boa para essas coisas. E ali, quando avançamos mar adentro, chegamos diante do mar aberto, na verdade, de repente, por conta dos ventos que batiam ali naquele mar, as ondas começaram a crescer. E cresceram bastante, irmãos, a ponto de o barco se inclinar muito para subir e descer aquelas ondas. Era algo impressionante. Quando eu olhava para cima assim, eu estava subindo um paredão com o meu pai, um paredão de água, aquela onda, e descia com aquele barquinho minúsculo e o motorzinho Johnson tentando vencer aquelas ondas. Meu pai, Paulo Lacerda, quem eu amo muito, ele percebeu que eu estava com medo. E o meu pai me fez uma promessa. Ele disse assim: filho, vai ficar tudo bem. O papai está aqui no barco. E já vai passar. Essas ondas vão passar. E nós vamos voltar para casa. Na mesma hora, meu irmão e minha irmã, o meu medo passou. Meu pai me fez uma promessa que me deixou seguro, que me deu esperança. E realmente, passadas aquelas ondas, nós chegamos num local até mais seguro, onde meu pai pôde pescar alguns peixes ali, e até nós nos alimentamos quando voltamos para casa. Mas a melhor sensação foi quando meu pai disse: eu estou aqui com você. Esse é o tipo de esperança que Jesus está te chamando no dia de hoje. Porque ele foi preparar um lugar e ele vai vir te buscar para você voltar para casa do Pai. Esta é a esperança que Jesus veio lhe trazer através da sua morte na cruz. Eu preparei um lugar para você. Confie nisso. Confie nessa promessa. A esperança cristã, ela está baseada nessa alegria e confiança. Sabemos que os nossos melhores dias estão por vir ainda na eternidade com Deus. Sabemos que a morte não é o fim do melhor tempo de nossas vidas, mas é o início dele. Sei que no dia a dia é muito difícil, muitas vezes, por causa da roda viva, do turbilhão de trabalho que vivemos no nosso lar, que vivemos no meio dessa pandemia, de tudo aquilo que temos que fazer, que é muito difícil manter, às vezes, a lembrança dessa esperança num mundo que está infectado de desesperança por causa da morte que traz isso. E as circunstâncias desse mundo ficam populando, ficam ocupando o nosso coração e as nossas mentes, muitas vezes turvando a nossa visão, a visão do nosso coração daquilo que é eterno. Aliás, a eternidade, eu entendo, meu irmão e minha irmã, ela é muito vasta para a nossa compreensão, eu entendo isso, mas não podemos simplesmente descartá-la de nossas vidas. Não podemos descartar essa esperança, pois ela se aproxima a cada dia. É por isso que eu e você podemos olhar para Jesus na confiança de que essa esperança vai crescer a cada dia. Na confiança de que podemos ter essa esperança concreta em Cristo Jesus. Podemos até mesmo nos inspirar num texto do reverendo inglês, o pastor Richard Baxter, que disse o seguinte: o meu conhecimento dessa vida é muito pequeno e muitas vezes os olhos da fé se tornam turvos, mas é suficiente que Cristo sabe tudo e eu estarei com ele. Cristo preparou um lugar para mim e para você. E eu sei que isso pode ser muito difícil de se conhecer no dia a dia, de captar isso no dia após dia. Mesmo que entendamos isso intelectualmente, nessa mensagem de hoje, nós devemos sentir isso com toda a emoção do nosso coração em todos os dias. Por isso que a mensagem de Páscoa é de presente para você, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, você que nos assiste ou nos ouve nessa noite.
receba essa esperança no teu coração de maneira concreta e real todos os dias. Abrace essa esperança com todo o seu coração. É por isso que devemos pedir a Deus que torne essa esperança uma realidade para mim e para você. É por isso que também podemos pedir a Ele que traga essa realidade aos nossos corações todos os dias, mas também traga essa realidade aos corações daqueles que estão ao nosso redor. Pedir para que essa realidade chegue no coração da minha esposa e dos meus filhos, dos meus pais, da família maior, dos nossos parentes, dos nossos amigos e aqueles que estão no nosso trabalho, que estudam conosco, enfim, que essa esperança chegue ao coração de todos aqueles que estão perto de nós, ou seja, do nosso próximo, que pode ser uma pessoa na fila do banco, que pode ser a caixa do supermercado, que pode ser o frentista do posto. Saia, ore e viva e compartilhe essa esperança. Ore para que Deus Ele coloque em você o foco nessa esperança. Ore para que Jesus Cristo seja sempre a esperança suprema do seu lar, que a sua família e que todos aqueles que você conhece possam ter essa esperança arraigada no seu coração. Eu quero lhe convidar nessa noite de aniversário da igreja e noite também que fim do domingo de Páscoa, para que você peça a Deus para que essa esperança se torne cada vez mais Cristo Jesus, a esperança da glória no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar comigo? Bendito Deus e amado Pai, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes as incertezas e as tristezas e as decepções desse mundo, elas me colocam muito medo. E eu peço que o Senhor encontre agora no coração de cada um esse medo e retire, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sonda os corações. Por isso, tira todo o medo da morte, o medo da pandemia, o medo do vírus. Claro, devemos ter as precauções, ó Deus, mas coloca em nós a esperança para que não tenhamos medo de que as coisas findarão neste mundo. Perdão, Senhor, porque muitas vezes confiamos no nosso próprio esforço e nas coisas que esse mundo promete e essas coisas não cumprem. Por isso, ó Deus, abre os olhos do nosso coração para que estejamos sempre focados na espiritualidade daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. No amor que Ele revelou ao se deixar partir por mim e por aqueles que estão nos assistindo agora e que foram chamados a essa esperança. Nos ajuda, Senhor, a conhecermos. Nos ajuda a sabermos que viveremos para sempre. E nos ajuda, Senhor, a confiar totalmente no Senhor, porque o Senhor vai voltar para nos buscar. Em Cristo Jesus é que fazemos essa oração. No nome dele, amém. É isso, meu amado irmão e minha irmã. Tenha uma boa semana, uma semana de vitórias. Que Deus fortaleça cada vez mais a sua esperança para todas as demandas da vida e para a eternidade. Que o Senhor faça revelar com clareza essa palavra cada vez mais ao seu coração, porque Ele te chamou para ela, uma viva esperança que vai fluir em você e de você para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Fique na paz. Tchau, tchau. Meus irmãos, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor bendito do nosso Pai e a ação transformadora do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.